E aí, pessoal? Tô na área de novo, hein? Hoje, como eu prometi para vocês, a gente vai fazer uma análise bonita. Vou trazer um autor que todo mundo adora, conhece, ama de paixão, que é Foucault. E essa obra do Foucault, esse autor, cabe, como luva com a proposta temática apresentada por 1984, que é a obra da UERJ. Vamos conferir? Hoje, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Sou Júlia Amorim, professor de redação, diretor do Foco Medicina e... Já curtiu? Compartilha, coloca comentários, vamos dar uma moral na página para que mais gente consiga ver esse material fantástico que a gente vai apresentar, tá bom? Primeiro de tudo, vamos lá? Vigiar e Punir, como todo mundo sabe, é um livro completamente conhecido de Foucault. Trabalhado em uma porrada de lugar, universidade, sala de aula, filosofia, sociologia, cacete a quatro. E eu dividi em duas partes essa nossa aula. A parte de hoje, a gente vai ver, na verdade, sobre a obra e num segundo momento, na nossa próxima aula, a gente vai ver o que tem de 1984 em Vigiar e Punir. O que a gente pode usar de Vigiar e Punir na redação da UERJ ou nos temas que possam aparecer dentro desse campo semântico. Inicialmente, vamos dar uma olhadinha. Quem é Foucault? Foucault, na verdade, todo mundo sabe que é um filósofo francês. O cara tem um acervo de obras absurdo, catedrático do Collège de France, aprendi a falar francês. E lá o cara desenvolveu uma pesquisa fantástica, foderástica, sobre as instituições judiciais, penitenciárias antigas e modernas. Então o que a gente consegue notar disso tudo? Vigiar e Punir é, sem dúvida, um tratado histórico sobre a pena enquanto meio de coerção, suplício, sofrimento, dor, meio de disciplina e aprisionamento do ser humano, e revela a face social política dessa forma de controle social que é aplicada ao direito às sociedades lá de antigamente, sobretudo dentro de um modelo monárquico. Então o cara fez um grande raio-x da monarquia e como era efetivamente esse comportamento dos governantes do Estado, do rei, em relação àqueles que estavam como seus súditos. Vamos amarrar isso melhor. Essa obra ela traz uma forma de punição muito clássica, típica, que foi até o fim do século XVII, sobretudo na Europa, em que havia o castigo da pena que era aplicado a esses condenados como um sofrimento físico brutal, pesado. E lá ele narra contextos históricos, sobretudo na França, porque o cara era francês, não ia falar, não que ele pudesse falar de outro lugar, mas lá ele tinha propriedade de fala. E com muitas maneiras de flagelos, de flagelo humano, ou seja, o corpo da pessoa, do cara, era uma exemplificação do que poderia acontecer com aqueles que transgredissem as leis, os dogmas, os costumes, as crenças de um Estado, de uma monarquia. Direito? Cidadão? Longe disso. Então, por mais que alguns digam que Vigiar e Punir também possa ser considerado um romance, bem pesado, mas começa com uma certa narrativa. Que o ano é em 1757, o espaço são as ruas de Paris e tem um carinha chamado Robert François Damiens. Robert François Damiens, não sei, negócio desse. E ele diz o seguinte: meu Deus, tende piedade de mim. Jesus, socorrei-me. Porque esse cara fez uma besteirinha, um parricídio. O que é parricídio? É quando o cara mata alguém da sua própria família. Um pai, uma mãe, um irmão, enfim. Se chama parricídio. Parricídio, né? Então ele era um parricida. Tá? E aí o cara, por ser um parricida, tem uma sentença fofa. Bonitinha. Parece que a gente está vendo Jogos Mortais.
O cara tem a carne dos mamilos, dos braços, das coxas, da barriga e das pernas arrancada. Simples. Todas elas arrancadas com tenazes, né? Tipo uma espécie de ferro, além de tantas outras crueldades. Aí a gente se pergunta, qual é a intenção disso, né? E é exatamente essa pergunta que o Foucault tenta responder no seu livro. Sobretudo quando se cria ou se muda, na verdade, esse modelo punitivo e se criam as prisões. Então, qual é a pergunta que Foucault faz na sua obra? O que levou o sistema jurídico do Ocidente a deixar de lado a tortura e a execução pública e preferir prisões, supostamente visando a correção, né? Visando corrigir os criminosos? Vamos responder essas perguntinhas. Primeiro, essa resposta é bem complexa. Porém, a gente consegue ver que elas estão completamente atreladas a todas as mudanças ocorridas na França entre os séculos XVII e o século XIX. O que mudou? O poder absoluto dos reis simplesmente acabou dando lugar, como em muitos lugares do planeta, do mundo, a uma república moderna, a uma república diferenciada, que desconstruiu todo esse modelo pronto, imperativo, que existia por parte dos reis. E muitos países acabaram seguindo esse modelo francês. Porém, a gente cria uma grande ideia paradoxal. Bem, com toda essa mudança, o que a gente consegue ver? Primeiro que esse absolutismo dos reis, né, essa forma imperativa de ordem, deu lugar a uma república moderna. Deu lugar a uma ótica diferenciada da sociedade, que aconteceu gradativamente em vários lugares do planeta. Em vários. Da mesma forma que aconteceu na França. Só que aí a gente cria um grande paradoxo. Ora, o poder do Estado, do governo, ficou menor? Não. Simplesmente ele mudou de forma. Ele deixou daquela questão, né, essencial do show, de mostrar o corpo humano como uma exemplificação daquilo que eu quero que faça. E quem não fizer vai morrer, e morrer de forma pesada, porque o problema não é a morte, é como se morre. E criaram as prisões. Aí nasceu a prisão. Aí nasceu justamente esse espaço que Foucault quer poder efetivamente avaliar e entender esse processo de mudança. Porque, na verdade, a punição não acabou, os meios mudaram. Dentro dessa visão, a gente começa a ver efetivamente que Vigiar e Punir aborda o problema da institucionalização do poder. Claro que era de uma forma nova, mas independente desse trabalho, dessa abordagem, isso foi deixando muitas consequências e a gente vive o que tem hoje. E o livro traz a compreensão de que o poder não é uma força só vertical, existente de cima para baixo, mas ela está intrínseca e faz parte dentro de todos os organogramas sociais. Para Foucault, portanto, a punição dos criminosos se transforma em grande parte porque o jeito de exercer poder mudou. Antigamente, como eu disse, a punição pública era regra, lei, era certa. E agora, o destino que é dado a esses criminosos por essa vingança, na verdade, foi alterada para as prisões, mas era um recado muito bonitinho dos governos, dos reis, dessa monarquia aos seus súditos. Qual era o recado? Quem manda sou eu. Eu sou a lei. Eu sou o Estado. Eu sou o grande ditador. Perfeito? E eu quero que vocês comecem a criar exatamente essas relações com 1964, que é o que a gente vai trabalhar na sequência. Então, na monarquia, as execuções, como eu disse, eram um grande show, era um teatro. Uma vez que o cara era condenado, esse cara tinha que caminhar pela cidade, apregoando, gritando o que ele tinha feito de errado, com uma confissão pública para as pessoas e para a igreja. Quem viu Game of Thrones aqui? Vocês lembram da cena da Cersei andando lá para o King's Landing, tendo que falar que ela tinha cometido um delito? Toda a sociedade estava apedrejando, toda a sociedade estava olhando. Dificilmente aí alguém não tenha visto Game of Thrones. E quem não viu, joga essa cena no YouTube que vocês vão ver exatamente
O que eu estou dizendo? Como é que eram essas punições a quem cometia qualquer tipo de delito? E qual era a intenção? Abre aspas. Instruir, ensinar, mostrar teoricamente à sociedade o que não deveria se fazer e, se feito, quais eram essas consequências. Foucault chamou isso de a arte equitativa do sofrimento, para poder mostrar o poder máximo do Estado, da Igreja, sobre os seus subordinados. E essas prisões? Vigiar e punir, não é isso? E as prisões? No seu estudo, o que a gente tem? Primeiro, a prisão identifica a disciplina, a ordem que é mantida num espaço dentro da sociedade, que são as prisões, com a justificativa de moldar os indivíduos, com um processo, que Foucault chama de docilização. Com certeza vocês conhecem os corpos dóceis que Foucault apresenta, justamente para que haja uma sujeição da vontade e controle de uma produção de energia individual completamente voltada ao capitalismo e à organização da sociedade como um todo. Leiam, pesquisem, deem uma olhadinha na ideia de corpos dóceis, porque um corpo dócil, ele é fácil de ser manipulado, ele é fácil de ser controlado, ele é cômodo para um regime. Eu quero que vocês comecem agora a linkar com 1984. Para finalizar, Vigiar e Punir apresenta um jogo claro da manutenção do poder sobre a sociedade. E isso faz a gente refletir efetivamente enquanto o controle social, ou o que ele efetivamente pode oferecer, como um poderoso instrumento que simplesmente vão garantir as vontades, os desejos, a estabilidade de um rei, de uma monarquia, de um Estado, de um governo, de uma ditadura. Para o governo, é muito bom que sejamos corpos dóceis, independente do tipo de forma que a punição venha. Ok? Na nossa próxima aula a gente vai ver isso em 1984. Até mais.